encerramos o processo eleitoral histórico. E como equipe, o amadurecimento de nossa democracia e nossas instituições democráticas. As eleições municipais são notoriamente mais aguerridas, mais disputadas, desenvolveram-se dentro de normalidade na disputa eleitoral, sem qualquer ocorrência que pudesse comprometer a legitimidade do nosso processo eleitoral. Foram inúmeras as manifestações que recebi nesse sentido. Essa normalidade não poderia deixar de notar, decorreu de importante convergência de ações e esforços que nem sempre são visíveis. São necessários, portanto, reconhecimentos e cumprimentos. Preciso cumprimentar de início a família eleitoral. Em primeiro lugar, os servidores da Justiça Eleitoral, distribuídos pelas secretarias deste tribunal e por 393 cartórios, incansáveis, competentes e comprometidos. Superaram todas as dificuldades antes e depois das eleições. É um trabalho por vezes invisível, mas invariavelmente indispensável e essencial. Aqui devem ser considerados os inúmeros magistrados, membros do MP de primeiro e segundo graus, assim como os eminentes integrantes dessa corte eleitoral, os juízes auxiliares, que estão presentes comigo. Cumprimento nossos colaboradores, mesários e apoio logístico, essenciais na recepção dos eleitores e na organização da votação, que se comportaram de forma exemplar com retidão cívica. Cumprimento o Ministério Público e os advogados, parceiros integrantes do sistema de justiça, cujas atuações são inestimáveis para a legitimidade do processo eleitoral. O sistema integrado de segurança pública, que reuniu mais de 23 agências, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Saúde, Educação, Trânsito, Saneamento, Energia, Transporte Público e tantos outros, sob a liderança firme e competente da Secretaria da Segurança Pública Estadual, com a participação imprescindível da Polícia Federal e da ABIN, esse sistema propiciou respostas efetivas e prontas a inúmeras ocorrências, principalmente hoje durante a votação. Não posso deixar de anotar a expressiva e inestimável participação dos meios tradicionais de comunicação social e das redes sociais, os quais, a par das parcerias com o TSE para enfrentamento das fake news, com inúmeras ações também na esfera da importantíssima educação midiática, foram extremamente parceiros e incansáveis em buscar informações para suprir os eleitores, com os esclarecimentos necessários para um processo de votação dentro da normalidade, em particular em relação aos protocolos de segurança sanitária. Cumprimento finalmente os principais protagonistas das eleições, as senhoras e senhores eleitores, que com extrema responsabilidade cívica elevaram a legitimidade de nosso processo eleitoral. Foi um esforço conjunto que traz orgulho a todos nós. Quanto ao nosso sistema eletrônico de votação e apuração, cuja segurança vem sendo reafirmada a cada pleito e que goza de expressiva reputação internacional, voltou a revelar sua eficiência. Resta-nos agora aguardar a totalização das eleições para conhecermos os eleitos em cada município. E eu estou aqui agora à disposição para eventuais perguntas dos senhores, das senhoras e dos senhores. Os nossos dados estatísticos. Capital. Urnas substituídas, 186, 0,83%. Interior, 423,
0,66%, sendo que uma em São Carlos foi para votação manual. E no estado, 609, portanto, 0,71%. O total das urnas na capital foi de 22.329, no interior 63.316 e no estado 85.715. Ocorrências criminais. Boca de urna, 13 em Itapevi, e teve um caso de mesário que se ausentou em Campinas, e abandono sem justificativa do serviço eleitoral. 4 ocorrências. A previsão de término dos trabalhos de votação até às 18 horas é de 99,23% das sessões eleitorais. Temos algumas sessões que podem demorar um pouquinho mais, a 278 em Guarulhos, 132 em São Sebastião e 388 em Carapicuíba, mas até às 19 horas. Basicamente são esses os dados das eleições. Foram só 13 ocorrências, porque no número anterior estava 17. Fala para ele pegar o microfone lá. Não, ocorrências criminais. 3 ocorrências criminais. 26 ocorrências envolvendo 4 prisões. Desculpe. Foram 26 ocorrências, 4 prisões, 3 em Itapevi e 1 em Campinas. Qual foi o motivo? Então, as 3 em Itapevi, boca de urna, e ali em Campinas, abandono do serviço eleitoral. Em São Vicente, como é que foi a situação? Porque a gente sabe que o clima já estava mais complicado pelo que aconteceu na última semana, a votação ocorreu em unanimidade. Tivemos aquele episódio com a candidata e pelas notícias que nós temos, os trabalhos correram com normalidade. Balanço das medidas sanitárias. Então, as medidas sanitárias eu já mencionei. Eu acho que nisso a imprensa teve uma participação essencial. Elas foram observadas, as pessoas não tivemos problemas com máscaras, né? As pessoas cumpriram as regras sanitárias. Eu acho que o eleitor teve uma participação importante nesse aspecto. 26 ocorrências também em São Paulo, a gente pode dizer que foi uma eleição muito tranquila. Pois é, exato. Eu acho que a preocupação e a tensão era tão grande com a pandemia, com os preparativos para a eleição, que todos colaboraram. Eu acho que realmente, dentro do contexto em que se realizaram essas eleições, nós tivemos eleições muito tranquilas. Desculpa, não estou ouvindo. A pandemia, ela só nos obrigou a desenvolver um procedimento adequado. Ela acabou justificando o adiamento das eleições, a preferência para os idosos no início da votação e as regras de segurança sanitária para a votação. Não interferiram em absolutamente nada na legitimidade do nosso plano. Desculpe, eu não estou ouvindo. A questão da abstenção ainda não tenho dados para isso, mas pelo que nós vimos, foi um processo eleitoral tranquilo, com um fluxo normal de pessoas nas sessões eleitorais e um comportamento absolutamente adequado dos eleitores que souberam se comportar, souberam introjetar a necessidade dos protocolos de segurança sanitária, que aliás eu acho que todos nós já estamos utilizando na nossa vida cotidiana: máscara, distanciamento e álcool gel.
Houve, evidentemente, em algumas sessões um fluxo grande de pessoas, mas todos agiram com muita responsabilidade. E isso a gente tem que reconhecer. É lógico que, pontualmente, eventualmente, teve uma aglomeração aqui ou outra lá, mas, no geral, tudo correu muito bem. Eu recebi inúmeras manifestações nesse sentido, em que as sessões eleitorais estavam tendo um trabalho absolutamente normal. Presidente, desse aprendizado do primeiro turno, alguma alteração, o senhor pensa em que é o segundo turno, em termos de organização? Olha, se eu puder ter um segundo turno como o primeiro, nós teremos um segundo turno tranquilo. E normalmente, segundo turno já é um momento melhor, até porque nós temos apenas uma eleição. Né? Sei que é difícil, mas a gente pode ter alguma previsão de até que horas devemos já ir ao resultado? Hoje, Hoje. como nós temos umas poucas sessões até as 19, mas eu creio que umas 3 horas, eu não posso, né, não tenho uma previsão muito firme, umas 3 horas, um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos esse. Por que tem sessão até às 19 horas? Porque em alguns casos nós tivemos dificuldade em iniciar inclusive a votação. Tivemos que trocar 1, 2 vezes ou 3 vezes a urna eletrônica para manter o sistema eletrônico de votação e não passar para manual. Mas depois disso transcorreu normalmente e fez fila, né? O senhor se lembra de algum lugar, às vezes? Quais são esses lugares que vão para 19? Tem como com aquele nick dele novo? Até às 19 horas, Fala agora para ela pôr no. Carapicuíba, a 388, São Sebastião, a 132, e Guarulhos, 278. A 278 de Guarulhos já deve estar terminando, mas temos aí São Sebastião, que vai um pouquinho mais, e Carapicuíba. 3 sessões. 3 sessões. Perto do que nós temos no estado. Essa de São Carlos que teve votação por cédula, o que houve? Eu ainda não tenho exatamente, mas com certeza foi tentada a substituição da urna eletrônica e não foi possível continuar o trabalho. Então passaram para manual. Muitas urnas são antigas, por isso, tanta troca? Não, nós tivemos antes das eleições o recolhimento das urnas de 2006 e 2008. Então trabalhamos com urnas a partir de 2009 e isso melhorou muito o desempenho das urnas. Aliás, as de 2006 e 2008 já eram incompatíveis com o programa desta eleição. Foi por isso também que foram recolhidas. Se o senhor tem mais detalhes, até uma curiosidade quando tinha eleições, apesar de ser preso, é comum a pessoa vai embora e ela realmente apoia esse preso. Olha, eu não conheço detalhes, porque na realidade o mesário, se ele foi embora porque passou mal, porque não teve condições de ficar, evidentemente que ele não pratica nenhum crime. Deve ter sido uma situação especial. Posteriormente, nós teremos maiores detalhes para a formação. Agradeço a todos, então, a presença, né? E vamos aguardar o resultado. Obrigado. Obrigado, senhor.